Glória a Deus. A palavra para nós é: Jesus chorou. No livro de João, capítulo 11, vai nos contar que nesse momento em que Jesus chorou. É interessante relatar porque às vezes a gente acha que o Senhor ele está alheio aos sentimentos nossos. Mas no livro de João, capítulo 11, vai ser narrado a história em que Lázaro se encontra enfermo e mandam chamar Jesus. E aí, quando mandam chamar Jesus, no versículo 3, vai dizer assim: mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele. E aí Jesus, ele ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E aí o mensageiro foi com essa palavra, foi com essa resposta de Jesus. E se passou os dias, nada de Jesus chegar. Passou um dia, Jesus não chegou. Outro dia, Jesus não chegou. Outro dia, Jesus não chegou. E quando foi no quarto dia, Jesus chega. E aí, quando Jesus chega, tem uma Marta vai ao encontro de Jesus e ela começa a falar: se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu crê que Jesus está chegando com vida para ti neste dia? Você pode até estar indagando, falando para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais. As situações estão cada vez mais difíceis para mim. Mas eu vou te dizer uma coisa: Jesus, ele não está alheio e nem despreza o teu sentimento. Ele sabe o teu sentimento, ele sabe que você já não está aguentando mais, ele sabe que você já não está suportando mais. E as coisas vão se acontecendo e nada, tudo parado. Só notícia ao contrário, né? Mas eu tenho uma notícia para te dizer: Jesus chegou. Ah, Jesus chegou já com 4 dias, não tinha nem vida mais. Mas Jesus disse: eu sou, aleluia, a ressurreição e a vida. Ele é. E ele diz assim, ó: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro já estava morto, 4 dias já é estado de podridão, já não tem mais tecido, tá tudo podre já. 4 dias. Se você for pesquisar, não tem quase, tá só os tecidos mortos. Mas Jesus disse que se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. É necessário a gente crer. Em meio a notícias contrárias, em meio às circunstâncias contrárias, em meio a força que não tem mais, porque Marta e Maria elas estavam ali destruídas emocionalmente, porque um luto destrói a gente por dentro. Quando a gente perde alguém que ama, a gente é despedaçado por dentro. E Jesus, ele chega e Marta diz: se tu tivesse aqui, Senhor, porque ela sabia que com Jesus presente, ele nem ficaria enfermo. Porque ele teria saúde, porque Jesus é saúde, é vida. E Jesus é saúde, é vida na tua vida. Tu crê? E ele chegou e disse: eu sou, Marta.
eu sou, e tudo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu isso? Jesus estava tratando da incredulidade de Marta. Porque quando as coisas não vão acontecendo, a gente vai começando a colocar a pedra da incredulidade no nosso coração, as coisas vão começam a dificultar. Olha para um lado, olha para o outro, só tem notícia ruim, de nada caminhando, de nada andando. Mas Jesus, ele tira esse momento para Marta e diz assim, ó, crês tu nisso? E Jesus tira esse momento para você, tu crê? Tu crê? Aleluia! Jesus. E Maria era uma mulher que ela adorava ao Senhor. Ela dedicava o tempo a ouvir Jesus. E como é bom você dedicar um tempo a ouvir ao Senhor. Mesmo ela despedaçada, com seu coração despedaçado, a posição de Maria foi diferente. E ela se lançou aos pés do Senhor. E disse, Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. E Jesus, pois quando a viu chorar, e também chorando os judeus, e vinham movendo-se todos em espírito, se perturbou. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe ele, Senhor, vem ver. Oh, Senhor. Quando ele olhou ali, o povo devastado, chorando, ele disse assim, se perturbou o seu espírito, Jesus se comoveu com a dor daquele povo, Jesus se comove com a tua dor, ele não está alheio à tua dor. Às vezes as pessoas não se importam com o que a gente sente, não, mas eu tenho certeza que Jesus, ele sente o que tu sente. Talvez você desabafe, fale para alguém, mas ninguém vai entender você como Jesus entende. Ninguém vai entender o teu coração como Jesus entende. E Jesus se perturbou ali, ficou e começou a chorar, e chorou. Que lindo! Coisa linda! Jesus se colocou no lugar daquele povo, e Jesus se coloca no meio do teu lugar. Ele vê quando a gente tá entristecido, ele vê quando a gente tá desesperado. E ele tem solução para ti. Tem solução para nós. E aí ele diz, aonde foi que puseram? Onde foi que tu colocaste? Onde foi que você colocou o seu problema? Onde foi que você colocou? Leve Jesus até ele. Leva Jesus até lá. Como é que eu vou levar Jesus até lá? Conta para ele. Quando você conta ao Senhor o teu problema, você está levando Jesus até o seu problema. E aí, quando chegou, Jesus orou e disse assim, tira a pedra. E aí Marta disse, ó, já faz 4 dias, já cheira mal. Talvez a situação que eu e você se encontra já faz tempo e tá cheirando até mal. Tem até notícia ruim que ninguém entende. Mas Jesus diz, mesmo cheirando mal, tira a pedra. Porque quando tira a pedra, Jesus opera. É necessário você contar, leva Jesus até o teu problema. Tira a pedra. Essa pedra significa tirar a incredulidade do teu coração, porque Jesus ele pode resolver. Só Jesus pode resolver o meu e o teu problema. Só Jesus pode ir no fundo da tua alma
e falar contigo e mover dentro de você o Espírito Santo de Deus. Só Jesus pode fazer. Ninguém pode fazer como ele faz. Aleluia. E ele disse assim, ó, tira a pedra. E ela diz assim, Senhor, mas já cheira mal há 4 dias. E aí Jesus diz, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. Talvez você está arrumando uma desculpa para o Senhor e dizer, Senhor, eu já desisti de sair, Senhor. Vamos passar a página, deixa isso para lá. Porque às vezes a gente, com tanto tempo da situação, às vezes a gente quer parar, a gente quer desistir, porque não aguenta mais. Mas Jesus diz, ó, não é para passar a página, não. Aleluia! Não é para passar a página, porque eu vou resolver o teu problema. Você não vai passar uma página da sua vida sem que eu resolva. Eu vou resolver este problema. Eu vou resolver. Jesus disse que vai resolver. Crê tão somente. Tira a pedra, porque a pedra é um empecilho. Sabe o que a pedra é? É aquele momento que a gente diz assim, ó, eu parei por aqui. Enterrei, quero saber mais nada. Mas Jesus está dizendo, tira essa pedra que tu está dizendo que já não quer saber mais, porque eu vou resolver. Não vai ter página sem ser resolvida. Eu vou resolver, assim diz o Senhor. E aí, oh Jesus. E aí Jesus ora. Jesus chorou. Jesus orou. E ele disse assim, veja a oração de Jesus, que coisa linda. E ele diz assim, Jesus, elevando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me ouviste. Jesus ora e diz assim, e ele faz essa oração, mas é para que o povo veja. Porque ninguém acreditava que ia se acontecer isso. Ninguém acreditava, não passava pela cabeça de ninguém. Acho que imaginava que Jesus ia só levar uma rosa, uma flor, uma coroa. Mas quando Jesus chega, até a morte tem que bater em retirada. E aí ele diz isso para a multidão. Veja que Deus estava tratando a multidão, a incredulidade daquele povo. Porque nem eles acreditavam que Jesus iria fazer. E aí foi necessário Jesus fazer essa oração para que eles ouvissem. Porque a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E eles tinham o próprio Deus e ainda era necessário também eles ouvir. E muitas vezes é necessário a gente ouvir, e muitas vezes é necessário a gente até ouvir Deus gritar, bradar no nosso íntimo, no nosso ouvido, no nosso coração. Tem gente que é necessário até ter visão. Mas o que for necessário, Deus vai fazer para tirar essa incredulidade do teu coração. E tendo dito isso, clamou em grande voz e disse, Lázaro, vem para fora. Olha aí a página, não sendo arrancada, mas sendo restituída. Você pensou que você tinha arrancado assim, ó, colocado uma pedra, um peso em cima
e pronto. Mas o Senhor, quando Ele chega, Ele traz vida. Quando Ele chega, Ele traz restituição. E Ele chegou e disse assim, Lázaro, se ele não tivesse dito o nome de Lázaro, ia sair tanto defunto. Mas Jesus, Ele te chama pelo nome. E Ele diz assim, ó, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu com as mãos e os pés ligados com as faixas, e o seu rosto envolvido em lençol. E disse Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Tu crê que as ataduras estão sendo retiradas? Além de Jesus dar vida, ele diz, olha, liberta ele. Porque Lázaro, ele estava todo amordaçado, porque era costume, né? Tinha que envolver todo o corpo do defunto. E aí Jesus, ele vai e diz assim, agora, já que ele saiu, vá vocês, porque tem coisa que não é... Tem coisas que Jesus vai fazer, mas tem coisa que a gente vai fazer. E quando Jesus dá a ordem, você tem que fazer. Porque Jesus, ele vai tratar, vai reviver Lázaro, mas o trabalho de desatar Lázaro é do povo. É de quem está ao redor, para que eles possam sentir que é verdade. É necessário. Porque o meu e o teu milagre vai ser notório. Todos vão ver. Todos vão sentir. Porque Jesus, ele não engana, ele é verdadeiro. E ele neste dia está dizendo, eu tenho vida, tenho libertação, tenho salvação para a tua vida. E esse problema que tu já arrancou, já colocou uma pedra para não lembrar mais, Jesus está dizendo, eu restituo, eu restituo e vai ter vida. E você vai declarar, o Senhor fez. O Senhor, ele é ele é quem dá a vida. Ele restitui e ele escreveu uma nova história para mim. E a minha história não tem essa página rasgada, mas tem uma página restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, ele restitui e te dá vida nova. Crê tão somente, porque o Senhor, ele não está alheio ao teu sofrimento. O mundo diz que o Senhor não liga para nós, mas o Senhor, ele sente o que você sente. Ele entende o teu sofrimento. E ele é o mesmo que dá refrigério na tua alma e diz assim, só mais um pouquinho de tempo. Enquanto isso, vai recebendo a minha graça. Vai louvando, vai me adorando. Porque eu chego. Às vezes a gente acha que Jesus está tão distante. 4 dias. Mas ele não está distante. Ele está só preparando você para receber. Talvez se Jesus tivesse chegado lá na hora que Marta e Maria tivesse com Lázaro só enfermo, muitas pessoas não iam alcançar essa maravilha que Jesus fez. Mas Jesus, ele mexe com tudo e com todos para mostrar que ele é Deus. E ele é fiel na tua vida. Crê. Crê tão somente, porque Jesus, ele vê o teu sofrimento. E ele é o mesmo que vai resolver o teu problema. Não tem página cortada da tua vida. Tem página restituída e reescrita por Deus. Amém? Tu crê? Deus te abençoe.